Olá pessoal, quem estiver pensando em formar pasto, né, para o próximo período, tá na hora, né? Nós estamos no período seco, tá na hora de planejar, né, esse plantio, essa formação de um novo pasto. E eu vou mostrar aqui em dois vídeos, né? Vai ser essa semana uma parte e na próxima semana outra parte de um vídeo mostrando pontos e análises importantes na hora de decidir como formar o pasto. E o principal, né? O pasto, quando a gente forma, a gente quer que ele fique bem formado. Então nós vamos falar sobre a quantidade de sementes correta para se formar um pasto bem formado de primeira. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos dois vídeos. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, então, como eu acabei de dizer, vou mostrar agora, né, o cálculo, né, o que que a gente usa, qual que é as opções, como que fica a formação né, tem dois exemplos diferentes de formação de pastagem. Então, tem vários, tem vídeo, tem foto, eu vou mostrar aqui como que ficou e a opção que a gente, né, para a gente estudar em cada caso. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar sobre essa parte. Então, o título, né, como calcular a quantidade de sementes. Só que antes disso, nós temos que decidir como que a gente vai fazer esse trabalho. Então, sim, a gente tem duas opções, pelo menos, para poder formar, né, um pasto. Uma é simplesmente ir lá e formar o pasto, né? Então, eu vou fazer todas as operações, plantar a semente do capim e formar o pasto. Mas tem uma outra opção, que é a gente formar uma lavoura de milho. Vou usar o exemplo como milho, que na minha região é o mais comum, é o que a gente tem, né, experiência, e a gente consegue aí trocar essa ideia. Então, a gente faz uma lavoura de milho para poder formar o pasto. Então, quando a gente vai formar o pasto, né, a gente tem algumas operações, tá? É só longe de mim esgotar todas as operações, né? O vídeo, a ideia é fazer um apanhado geral, né, para a gente poder dar condições para que você possa pensar e fazer as suas análises. Mas vamos lá. Então, quando a gente vai formar o pasto, eu tenho que aplicar os corretivos de solo, calcário e gesso, né, baseado numa análise de solo que já foi feita. Aí é o primeiro ano, vou subsolar, arar, gradear, aí vou fazer o plantio da semente do pasto, né? Então eu tenho os adubos de plantio que eu coloco na hora da semeadura, e depois tem um adubo de cobertura, e além do custo da semente. Um custo aproximado, né? Eu fiz um apanhado aproximado disso aqui, que deve ficar em torno aí de R$ 5.000 por hectare, essa operação básica aqui, tá? Contando que inclusive os insumos, tá? Calcário, gesso, eu tomei como base um exemplo e fiz, a gente deve gastar uns R$ 5.000 por hectare hoje para fazer a formação de um pasto. Então, tá aqui, né, os valores que eu considerei. Então, os valores calcário, gesso, reais por hectare, né, para poder subsolar, arar, gradear, plantar. Então, os 5.000, né, está aproximadamente 5.000 dentro desses valores. Então, assim, use os valores da sua região, da sua realidade. Agora, se eu for fazer uma lavoura de milho e aproveitar para formar o pasto, então eu só vou substituir todas aquelas operações só pela operação do plantio de semente do capim, os adubos, né, de plantio da semente do capim, porque e a semente. Por quê? Porque as outras operações vão estar atreladas à cultura do milho que eu estarei plantando. Então, a gente, né, simplifica, o custo não é zero, mas ele é bem menor. Então, resumindo isso aí, né, considerando preço de semente e essas operações, né, adubo e tudo, a gente deve conseguir fazer alguma coisa próxima a R$ 2.000 por hectare, talvez até menos, dependendo, né, da opção, da semente escolhida, tá? Então, assim, é uma redução muito expressiva, né? Você gastar R$ 5.000 para poder formar um pasto,
ou gastar 2.000, né? Vamos falar assim, como são valores aproximados, é quase com o mesmo dinheiro, dá para plantar 3 vezes mais, né? Então, é de se pensar, né? Então, vamos pensar, vamos fazer gestão. Lembrando que gestão, né, a gente fala muito aqui no canal, a gente procura simplificar, porque de todo jeito você faz gestão. Gestão ela leva à ação, é você parar, né, você tem que parar para pensar no que vai ser feito, para avaliar o seu negócio, como será feito. Então, fazendo gestão, o que que a gente, né, o que que a gente vai fazer? O que que a gente faz nesse momento? O que que é a gestão nesse momento? Eu vou escolher uma opção. Eu posso escolher a opção de formar simplesmente o pasto ou escolher a opção de usar uma lavoura de milho para poder baratear o custo de formação do meu pasto. Para isso, eu tenho que me planejar. Então, é preciso, né, avaliar os orçamentos, a relação custo-benefício e fazer o plano de ação, né? É preciso, se for, por exemplo, o que que é importante? Se eu tiver uma lavoura, se eu for usar a lavoura de milho, durante algum tempo eu não vou ter o pasto, né? Eu vou ficar sem aquele pasto por mais meses dentro daquele período de formação. Então, é preciso se fazer o planejamento forrageiro né, do seu ano para fazer a escolha, né, de qual a opção que vai ser melhor, tá? Então, coloque isso, né? Desenhe, eu gosto de falar muito, né, que a gente desenha. Faça a opção e desenhe. Ó, se eu for formar só o pasto, daqui 90 dias eu posso soltar os animais, já começa a ter um primeiro pastejo, e aí, daí 120 dias eu estou usando esse pasto normalmente. Se eu for usar a opção de plantar com milho, se eu for colher o milho para silagem, daí 100 dias aproximadamente eu vou estar colhendo esse silo. Vai demorar mais uns 40 dias para depois fazer um primeiro pastejo, para depois começar a usar esse pasto normalmente. Então, assim, é preciso fazer esse planejamento, né, para se ter comida suficiente para os animais nesse período aí de formação do pasto. Agora, o que que a gente quer, né? Outra coisa, eu vou lá, eu quero fazer o mais barato possível. Geralmente a gente procura essa opção. Quando eu colho milho, eu tenho a opção. Aquele milho ele está me gerando uma renda, né? Então, assim, ou eu estou colhendo milho para silagem para os meus animais, ou estou colhendo uma silagem que pode ser comercializada, ou então, né, se dependendo da espécie que for ser plantada para pasto, pode até esperar para colher para grão, né? Se for capins de porte mais baixo, pode até esperar a colheita de grão, tá? Mas geralmente o mais comum que a gente mais faz é plantar o pasto aonde a gente vai colher o milho para silagem, até para você poder ter o pasto aí um pouco mais cedo, né? Então, assim, colheu o milho, e aí o que que a gente vai ver? No caso aqui, essa foto aqui é de Mombaça. Então, ele está fazendo a silagem, olha como é que vai ficando, né? Como é que ficou de capim aí. Por que que esse capim não foi colhido? Nesse caso dessa foto aí, foi feito o corte com a máquina comum, de uma linha só. Então, acaba que derruba um pouco, mas isso aqui formou muito bem. E o que que eu quero mostrar agora, fazer uma comparação entre áreas onde foi feito, foi plantado com uma quantidade de sementes e uma outra área que foi plantado com uma quantidade menor de semente. Tá? Então, nessa área aqui, a gente usou um pouco mais de 600 pontos de VC, eu vou falar sobre isso, tá? E nessa outra área que usou metade disso, exatamente a metade. Então, assim, quando eu olho para esta área, eu vejo que tem muito, né, tem uma densidade maior de plantas e né, de planta de pasto, né, que agora vamos avaliar o pasto. E aqui eu tenho uma densidade muito menor, né? Eu consigo ver o capim, mas eu estou vendo ele né, assim, mais ralo, né, com uma densidade menor, é o termo correto. Aí aqui tem um videozinho daquela primeira roça quando ela estava em formação, né? Tem um barulho aqui do trator, mas dá só para a gente ver. Então, a roça, né, estava recém-formada e a gente vê muito mombaça, né,
nos carreadores da lavoura, que foi essa aqui no começo. Então, assim, quando fez, né, plantou, e a gente está vendo muita semente no chão, é porque a expectativa de formação é muito boa. Então, assim, é aquela mesma área, né? Agora que tem outro vídeo dela um pouquinho maior, né? Para a gente ver como que ficou a roça aí com, né? A roça estava um pouco maior, olha como é que fecha mesmo, né? Quando a gente planta, né? Da forma correta. Agora, outra opção, né? Outra, quer ver? Eu vou pegar se eu consigo pegar um ponteiro aqui só para poder facilitar. Nessa aqui que ficou o menos semente, olha aqui eu tenho a linha do milho, o milho está nascendo aqui, ó. Aí a gente custa ver, né? Aqui, ó, tem um mombaço, uma sementinha nascendo aqui, outra aqui. ah, e aqui, assim, tem uma pequenininha aqui. Então, assim, muito ralo, né? Muito menos aqui, ó, nascendo uma. Então, assim, tem bem menos semente nascendo, que é nessa foto que a gente vê. Começou a nascer mais ralo, aqui a gente depois vai ver, né, uma densidade menor de plantas. Então, quando eu planto, né, que eu consigo ver já bastante semente saindo no chão, eu vou ter uma formação desse tipo, onde eu tenho a roça, tem muito mombaça, né, tem uma densidade alta de capim, o pasto vai ficar bem formado. Quando eu tenho essa opção que eu joguei pouca semente, nasce pouca semente, o que eu vou ver depois do pasto formado, aqui é braquiária, né? É outra espécie, mas isso não justifica. A gente vai ter o pasto formado, se você olhar assim, tem bastante capim, né? No final vai ficar formado, mas nesse primeiro momento você tem muitas falhas. E aí você tem uma densidade menor, você tem uma quantidade menor de pasto nessa área, tá? Então, são, né, nós vamos comparar, nós estamos comparando aqui duas formações, né, duas, dois modelos diferentes, né, são duas fazendas diferentes, fizeram de forma diferente e tiveram resultados diferentes na formação final do pasto. Então, é só para a gente comparar, né? Então, o que é o objetivo de hoje? Comparar as opções de custo de produção, entendendo que nós vamos usar a lavoura de milho para formar o pasto. A gente mostrei duas opções, uma onde a gente usou uma quantidade de semente que eu considero boa e uma que usou uma quantidade de semente menor. Todos os dois pastos vão formar? Vão, todos os dois pastos vão formar. Só que onde eu jogo mais semente, né, na quantidade correta, que a gente falou aí de 600 pontos de VC, a gente já tem um pasto com uma densidade maior, a gente consegue formar o pasto, assim, que vai ter uma capacidade de suporte maior já num primeiro momento. E o outro, quando a gente, né, deixou, a capacidade de suporte é menor, porque eu tenho um pasto com uma densidade mais baixa. E o que aconteceu, né, não está aí nas fotos, mas é que aonde que plantou Mombasa, que tinha uma densidade maior, a gente usou o pasto pelo menos uns 40 a 60 dias antes do que o outro que tinha uma densidade menor, porque eu tive que esperar muito mais tempo, né, para o pasto fechar, para aparecer, e tem uma questão de comportamento de crescimento do capim, que quando ele está com a densidade menor, ele tende a ter um crescimento lateral, então ele não, para tentar cobrir o solo, isso é fisiológico do capim, aí ele não tem aquele crescimento ereto que faz com que produza uma massa de pastagem maior. Tá bom? Então é isso. Nós vamos ter o segundo vídeo. Hoje nós vamos ficar por aqui. E não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal para a gente fazer essa troca de experiência, chegar aí a mais e mais pessoas. E a semana que vem a gente continua, que eu vou explicar direitinho o que é o ponto de VC. Ok? Então, um abraço e até a próxima.